Olá, meus irmãos, a paz de Cristo. Bem, como nós dissemos na apresentação desse curso, nós estamos falando sobre o Antigo Testamento 2, né? Já fizemos a apresentação da disciplina e agora vamos fazer esse vídeo de completando o conteúdo. Tem um conteúdo escrito vasto, né? E nós então vamos apresentar unidade 1, né? Meu nome é Valdeir Contaifer e nós vamos utilizar como pano de fundo desse nosso trabalho uma interpretação teológica chamada Teologia da Complexidade. E você pode utilizar o meu próprio livro, você encontra ele na Amazon.com. Ele é um livro que custa apenas R$10 e ele vai mostrar o tipo de interpretação que nós vamos fazer a respeito da teologia, né? Como a gente lidar com isso. É uma sugestão apenas para você. E nós vamos seguir agora o nosso trabalho, vamos tirar o conteúdo da Bíblia Sagrada, apresentando essa unidade com os períodos, né? E o primeiro período que nós vamos falar é sobre o período patriarcal. À medida que a gente for apresentando, eu vou te dizendo alguns autores que nos auxiliaram também nesse trabalho, né? Então, o período pré-patriarcal e o período patriarcal, né, é um período importante para a gente poder entender o que o Antigo Testamento vai apresentar durante todo o seu tempo, né? Ele lida com o livro de Gênesis, né? E a gente pode até dividir o livro de Gênesis em duas partes. A primeira parte seria até o capítulo 11, e um pouquinho o início do capítulo 12, né? Até talvez a chamada de Abraão no verso 3, né? E a segunda parte é o que vai depois de Gênesis, porque essa primeira parte lida com o tema da Bíblia, né? A Bíblia tem uma introdução. A introdução da Bíblia é justamente os primeiros capítulos da Bíblia, os primeiros 11 capítulos, né? Chegando até o momento em que Abraão aparece e ele então é convocado, é chamado por Deus no iniciozinho do capítulo 12. Então, durante essa época inicial, nós vamos encontrar, então, toda a parte do período patriarcal e pré-patriarcal vai até o final do livro, o capítulo 50, né? A gente encontra, então, essa parte patriarcal e aí a gente entende o que a Bíblia quer apresentar. E eu quero dizer que o tema principal da Bíblia é o pecado. E é isso que nós vamos encontrar nesses meus capítulos. Como o pecado entrou no mundo, os efeitos que o pecado tem, né? Então, por que Deus moveu pessoas, homens santos, pessoas chamadas por Ele para a santificação, de forma que essas pessoas fossem transmissoras não só da mensagem de Deus, mas transmissoras da própria presença e da pessoa de Deus, né? De acordo com o pacto que eles faziam e o relacionamento que tinham. A parte do Gênesis que trata dos patriarcas, então, depois dessa primeira introdução do capítulo 1 até o capítulo 11, né, período pré-patriarcal, lembra? Criação da terra, né? As primeiras famílias sobre a terra, a descrição, né, dos antigos cabeças de família, né? Como o pecado entrou no mundo, como a morte passou a ser uma tônica na vida da humanidade. E aí vem a degradação humana, o dilúvio, né? E o dilúvio como punição ao pecado. E aí um novo início, né? Quando Noé desce da arca, né? E aí é descrito como as nações vão prosperar a partir da Torre de Babel, porque na Torre de Babel eles foram dispersos, né? Foi uma ação de Deus, a dispersão deles, né? E essa dispersão vai acontecer e vão formar então as unidades de povos, né? E isso é o contexto, né? que o autor está apresentando, o contexto das nações que vão se relacionar depois com Israel.
Mas do capítulo 12 até o capítulo 50 é a parte propriamente patriarcal. Representa as origens da história da salvação sob uma perspectiva totalmente nova. Porque a partir do capítulo 12 é mostrado que Deus fará a redenção a partir da escolha dos patriarcas, tendo em vista a promessa de Deus, preparando o povo para alcançar essa promessa, obter os resultados dessa promessa, que é a própria terra prometida, terra santa, né? Então, de uma forma importante aqui, nós vamos encontrar, então, os patriarcas sendo apresentados e cumprindo a sua missão de levar o conhecimento de Deus, né, às suas famílias e um testemunho que fica no mundo, né? Então, essa promessa e esse preparo para a Terra Santa vai fazer com que a posteridade desses patriarcas possam receber o cumprimento da aliança com Deus. Então, logo se vê que o tema principal, que está bem relacionado com aquilo que Deus vai fazer em Jesus, redimindo o povo como igreja de Cristo e levando esse povo redimido para o paraíso celeste, né? Do paraíso perdido que se foi, né? do Gênesis, agora para um novo paraíso, né? Então, toda essa história, ela é uma história que se encaixa, né? É a história da redenção, o que Deus fez para que o homem pudesse estar dentro do propósito que ele estabeleceu, apesar do homem ter fugido desse propósito por causa do pecado. A história do Antigo Testamento, então, ela continua, ela não termina em Malaquias, ela continua no Novo Testamento, é uma história contínua. Mas a história do Antigo Testamento continua? Sim, porque o Novo Testamento é o cumprimento do Antigo Testamento. E nós, como Igreja do Senhor Jesus, somos a continuidade, né, disso que Deus estava fazendo. Então, nós encontramos na seção de Gênesis essa questão do período pré-patriarcal, né, e o texto hebraico muito bem construído, né, e escrito majoritariamente realmente no hebraico, e a gente vê uma palavra específica que vai marcar as divisões de Gênesis, que é a história a palavra é origens, né? Toledot, em hebraico. Então, essas origens, essas divisões, vão marcar o início das novas histórias que se seguirão, mostrando, então, que nós temos uma história com unidade. O Antigo Testamento não é uma coxa de retalho que o pessoal pegou o tema sacerdotal, o tema javista, e foram juntando as coisas. Não. Existe, na verdade, uma sequência de um escritor com uma ideia e transmitindo uma proposta de como vencer o pecado. E essa proposta tem que ter uma mente, elaborando ela a partir dos períodos bíblicos. E a gente vê que essa mente é a própria mente divina, né? Então, assim, a gente pode ter essa divisão aqui. Esse quadro de Gênesis, né, vamos dizer assim, teria primeiro essa narração, né, os céus e a terra sendo criados, aí capítulo 1, do 1, né, vai seguindo até chegar no capítulo 5, quando a gente vê Adão e seus descendentes, né? E aí vem o capítulo 6, toda essa história de Noé, né? Até o capítulo 11, 9. No 11, 10, a gente já entraria até o verso 26, falando sobre Sem e os seus descendentes, porque nós vamos estabelecer aqui a história dos patriarcas, né? E aí vem Abraão com a sua família, né? Família semita, a partir de Sem, né? Noé, ele tem os seus filhos, né, na arca, que são preservados, e aí nós vamos ter as famílias seguindo. Algumas pessoas pensam bem assim. Então, está bem construído e bem delineado, vamos dizer assim, as etnias ao redor do mundo? Não, né? Porque essas etnias, elas miscigenaram, né? Então, não faz sentido pensar que hoje, por exemplo, que
Na África nós teríamos os camitas, não tem sentido nenhum, né? Porque está lotado de semitas lá, de jefetitas, né? E houve uma mistura. E então hoje nós não podemos fazer essa divisão. Essa divisão seria muito artificial pensar dessa forma, né? Mas nós temos Israel, por exemplo, né, o povo judeu, como, vamos dizer assim, um bastião da herança semita. Mas eles são propriamente só semitas? Não, né? Porque houve toda essa mistura, né, como eu estou falando para vocês, né? Então, não existe um judeu puro que seja só semita. Então, toda essa questão de racismo, ela cai por terra a partir do momento que a gente vê como que Deus delineou os povos sobre a terra. Na verdade, se você quiser uma coisa melhor, você mistura, né? Você quer fazer uma raça melhor? Vamos pegar nos animais, né? Você quer fazer um cachorro mais forte, maior? O que você faz? Cruzamento de raças. Você quer uma cor mais especial? O que você faz? Você mistura, né, as cores, as tonalidades, e você vai ter o especial, né? Você quer ter uma raça mais forte, você mistura a raça. Então, essa questão da raça pura é bobagem. Isso foi uma construção muito errada, ideologicamente mal construída, né, em tempos antigos, né? E não faz sentido nenhum isso ser dito nos dias de hoje, né? Então, eu estou aqui na Ásia, né? Olha aqui a minha cor, o jeito do meu olho, né? E estamos aqui na Ásia e estamos vendo, né, nesse povo asiático, que tem toda a mistura parecida, né? Mas também nós encontramos um cadinho de povos aqui que construíram para que eles tivessem essas características que tem hoje, né? Então, é dessa forma que a gente encontra no mundo, e a gente vê então a história de Abraão, e depois a história de Jacó com seus filhos, né, do capítulo 25 até o capítulo 37, e a história de José e dos seus irmãos, que vão do capítulo 37, verso 2, até 50 de Gênesis, verso 26, né? Essa é a construção, né? E aí tem Jacó, sua família, José, né? E assim que a gente entende. Se a gente puder fazer uma estrutura literária, então nós diríamos que temos então a criação do universo e a criação de Adão e Eva, depois dilúvio e Noé, depois Babel, né, que divide os povos, então Abraão, e aí vem Jacó e Esaú, né? Então a genealogia de Adão em Gênesis 5, depois uma divisão bem marcada, né, de gerações dos filhos de Noé em Gênesis 10, depois gerações de Sem, né, e de Terá no capítulo 11 de Gênesis, e aí lá no capítulo 25, novamente, gerações de Ismael e Abraão, né, e no capítulo 36 e 37, descendentes de Esaú, né. A gente então precisa pensar nesse discernimento, né? O relato desse período inicial de Gênesis está envolto numa cultura diversa do que o nosso padrão mais objetivo que nós teríamos hoje em algo chamado história, né? A história para eles é diferente do que a história para nós, né? Há analistas que julgam, e utilizando uma ótica bem distante do que é a cultura deles lá, né? Porque usa a cultura científica ocidental produzida para o mundo ocidental, que está cheia, lotada, enxertada de pressupostos filosóficos modernos, né? Que o texto narrado nos princípios apresentaria um relato do tipo mítico. Não. O relato não é mítico. Na verdade, o jeito da construção é exatamente um jeito de história mesmo, porque são narrados personagens, é dito a descendência desse personagem, quando, tempo de vida, quando morre, a quem deixa a sua descendência. Então, é uma narrativa progressiva, mostrando, então,
personagens que tiveram períodos de vida e deixaram a sua história, né? Construíram a sua história. É uma narrativa histórica, só que não no nosso padrão, né? Então, a Gênesis não se propõe discorrer mitos. Essa é uma abordagem realmente. Ela não é só equivocada, é uma abordagem estranha, porque nós enxertarmos o nosso conceito de mito no conceito que eles tinham de história, entendeu? Não podemos fazer isso, né? Não devemos fazer, né? Podemos fazer o que quiser, mas não devemos fazer. Então, o Gênesis é um relato que tem objetividade, e o revestimento cultural da época é teológico, porque eles estavam envoltos em conceito teológico. Então, o Gênesis quer apresentar em primeiro plano verdades que fundamentam doutrinas da revelação de Deus, como a nossa origem proveniente da criação especial da parte de Deus, a intervenção de Deus com juízo sobre o pecado e sobre a maldade humana, né? A questão da bondade, da graça e da recompensa que Deus dá, uma recompensa benéfica, premiando a fé, o desprendimento benemérito e bom em relacionamento na vontade divina revelada ao homem, porque a história de Deus é uma história redentiva na humanidade, né? A história não de Deus, a história da auto-revelação de Deus a nós. Então nós encontramos essa objetividade. Por isso que eu não posso concordar com a abordagem de que a história de Gênesis é uma história de mito. Agora, se for na ótica nossa do que é história, do que é mito hoje, sim. Aí você pode encaixar qualquer coisa no passado como mito. Mas a construção que nós temos é uma construção objetiva. E eu queria que o nosso olhar aqui, né, fosse um olhar objetivo, com a objetividade que eles tinham, não com a objetividade que nós temos hoje. Porque senão nós vamos estar introjetando um valor no texto que não faz parte dele. E a interpretação, então, vai ser o que a gente chama hoje de releitura, né? Existem releituras de muitas coisas, releituras de personagens históricos, releitura de livros, e alguém pode fazer uma releitura de Gênesis, é propícia que faça, né? Mas essa releitura, ela terá como âmbito o pressuposto moderno, e não o pressuposto do que eles tinham como história. É compreensível para você isso? Você pode depois fazer pergunta. O período pré-patriarcal, ao contrário do que a gente às vezes vê com algum tipo de antropologia contemporânea, né? Não é o período de religião animista, fetichista ou da magia. Antes é um período de fé monoteísta, já desenvolvido, e em grandes personagens como Adão, Sete, Enoque, Noé. O politeísmo que a gente encontra em povos mesopotâmicos que personificavam as forças da natureza não estão nem perto e até muito longe estariam de ser comparados com a religiosidade ético-moral dos pré-patriarcas bíblicos. Então, a gente não encontra aqui aquela gradação antiga que os antropólogos faziam, né? Primeiro, né, você tem aquela fase da magia, do fetichismo, então do totelismo, né? E aí, então, você vai ter a fase do politeísmo, e aí do enoteísmo, escolhendo um deus superior a esses muitos deuses, e a construção desse enoteísmo, com esse Deus maior, abandonando os outros, e aí teria um só monoteísmo. É bonito, faz sentido se você olhar em algumas culturas, mas não faz sentido no Gênesis, né? Porque no Gênesis nós já encontramos esses personagens, né? Você pegar Noé, não dá para você encaixar isso em Noé, não dá para encaixar isso em Adão, né? Então, o que a Bíblia se propõe é uma outra coisa. Eu queria que você tivesse esse olhar. Nós estamos acabando esse módulo, né? Aqui, né? Esse primeiro vídeo
teve uns outros, né, se você puder acompanhar, mas esse período pré-patriarcal, numa narrativa de Gênesis até o capítulo 11, né, e aí a gente entra, então, no 11:26, apresentando o personagem seguinte, que é Abraão, né? E esse personagem, então, vai dar origem a um novo relacionamento, né? E em Gênesis 11:26-32, diz bem assim: e viveu Terá 70 anos e gerou a Abraão.